em Pernambuco. Preste atenção nesse recado do Popular Supermercado. Já participou da promoção Fim de Ano Premiado? A cada R$100 em compras, você preenche o cupom e está concorrendo a 10 prêmios. Quanto mais você compra, mais chances tem de ganhar. Tem TV, geladeira, fogão e muito mais. Seu fim de ano ainda mais feliz, só no Popular. Levando economia para sua casa. Rua Barão do Rio Branco, 123, Centro, Garanhuns. Preço mais baixo que você já viu é no Atacadão, seu parceirão. Tem ofertas no nosso hortifruti. Cebolinha e coentro, unidade 1,49 cada. Beterraba e cenoura, quilo 2,95 cada. Banana pacovã e melão amarelo, quilo 1,99 cada. Ovo branco grande, bandeja 30 unidades, 12,90. Ofertas imperdíveis no nosso hortifruti. Compre e comprove. Atacadão Garanhuns, na BR-423, na entrada de Garanhuns, após o posto da Polícia Rodoviária Federal. Atacadão, lugar de comprar barato. 102,3. Já é Natal na Deon, a farmácia do ano. Estamos com super ofertas neste mês de dezembro. Aliás, aqui na Deon, todo dia tem o melhor para a sua saúde e a beleza. Na Deon, tem a maior variedade de medicamentos dos melhores laboratórios, perfumaria, fraldas e muito mais com preços justos e procedência garantida. Neste final de ano, agradecemos aos clientes, colaboradores e parceiros. Desejamos a todos um Feliz Natal e próspero 2022. Rede de Farmácias Deon, o caminho da saúde. O final de ano está chegando e na Barra Nova Atacadão tem promoções especiais para você aproveitar e economizar na sua feira. E para você que deseja revender nossos produtos, trabalhamos também com preço especial de revenda. Não perca tempo e vá conferir agora. Parcelamos suas compras em até 2 vezes no cartão de crédito e temos a entrega mais rápida da cidade. Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, Centro Saloá. Vem pra cá economizar, vem! Parabólica é coisa do passado, Zé. É mesmo? Se é. Com a Sky Pré-Pago Conforto, você compra o equipamento e ainda vem com 3 anos de programação grátis e qualidade HD. Então me atualiza aí. É isso mesmo. Você não tem mensalidade. E como eu faço pra ter Sky? É só ligar lá, 3762-5721. E na dúvida, vai de Sky. Eu já tô ligando. E você aí escutando, liga também e vem pra Sky. Consulte condições comerciais no site Sky. O Mandacaru da Sorte dessa semana está demais. E você vai mudar de vida. 100 mil reais, 100 mil reais esperando por você no quarto sorteio. 100 mil reais em dinheiro. E mais, 5 mil reais no primeiro, no segundo e no terceiro sorteio. 5 mil. E 10 prêmios de R$1.000 no Super Giro da Sorte. E tudo isso na dupla chance de ganhar. E só custa R$10. O que você está esperando? Compre já o seu e boa sorte. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte. Se você prestou serviço militar ou passou para a reserva nos últimos 5 anos, é hora de reencontrar os amigos no exercício de apresentação da reserva. Procure um quartel com o seu certificado de reservista de 9 a 16 de dezembro ou atualize seus dados via Exarnet, de 1º de dezembro a 31 de janeiro. Empregador, colabore para que os funcionários cumpram o seu dever. É o serviço da cidadania. Ministério da Defesa. Pátria Amada Brasil. CYD 252. Rádio Marano FM Estéreo. 102,3 MHz. Garanhuns, Pernambuco. A mais potente do interior do estado. Organização Dr. José Tinoco. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Matheus Fernandes. 12h04 na 102.3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, Quarto Poder, seu programa de política, economia, comportamento. 9 de dezembro, meus amigos. Quase 10 dias do último mês do ano. Comigo, de segunda a sexta, diretamente de Belo Jardim, Felipe Barros.
de Barros. Fala, Felipe. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano. Boa tarde também, meu amigo Lucas. Acabou de chegar aí com essa bela camisa azul clara, né? Azul da cor do céu. Né? Que bela camisa, meu amigo Lucas. Muito obrigado, Felipe. Comigo obrigado, aqui na bancada, com a voz de locutor e com óculos de aviador, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Olha, nós todos aqui, para deixar claro, somos pupilos, tá? Um cara que tem voz de locutor que participa aqui de vez em quando é Tony. É verdade. E Júnior Paulino, obviamente, faz as suas Mas é outro intervenções aqui estilo, no né? programa. É outro Exatamente, é diferente. Olha, e lembrando, pessoal, que o Quarto Poder e a Marano são multiplataforma, tá? Então a gente tá em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music. Estamos lá no YouTube também, tá? Todo episódio que tem entrevista aqui, a gente tá colocando lá. Tem para mais de 100, então você fica à vontade, tem um cardápio enorme lá. Ô, Arnaldo, eu acho que o Lucas tá pintando o cabelo. Aí eu não posso fazer nada, se você tá achando, né? Eu acho que é toda vez que tu diz, vou cortar o cabelo, tu chega com esse cabelo pintado aqui. Né? É complicado. Matheus, Alô, Matheus acha que eu Ela tô pintando o cabelo, é complicado. Por isso que eu Manda acho que eu vou pessoal, ter... manda um abraço, pessoal lá. Mandar um abraço aqui especial para Virgulino Barbearia, né? O pessoal que corta o cabelo. Tem gente aqui. que dá chapinha, né? E o Matheus tem o cabelo mais liso do Brasil. Eu não sei como é esse cabelo dele. Olha, são 12h06, a gente vai um rapidíssimo intervalo e voltamos daqui a pouquinho com uma entrevista muito bacana, tá? A gente vai descobrir como é que a capital do Rio de Janeiro, a tão difícil governável capital do Rio de Janeiro, consegue atrair investimentos, consegue estar nessa luta de transformar um ambiente de negócio. Felipe, o Rio de Janeiro aprovou nessa semana a Lei de Liberdade Econômica. Vamos saber muito mais, com mais detalhes, com Paulo Gontijo, ele que é diretor de inovação e novas políticas, eu acho, políticas públicas para novos negócios lá na Invest Rio. Hoje, falando com o Carioca, para nos ensinar um pouco como é que eles estão fazendo negócio. Já que Pernambuco está o pior lugar de fazer negócio, vamos perguntar quem está sabendo fazer, né? São 12h06, voltamos em instantes. Quarto Poder. Parando, 102,3. Papá, o vizinho tá ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Aumenta o CAP. As advogadas e os advogados pernambucanos têm acesso a um plano odontológico exclusivo oferecido pela CAAP. A Caixa de Assistência garante a gratuidade do plano por 1 ano e, após esse período, é cobrada uma pequena taxa mensal pelo benefício. Em 2021, disponibilizamos uma unidade móvel que vai circular em todo o estado realizando procedimentos odontológicos. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Sem mais delongas, Larissa Lago traz o tempo e a temperatura para a região Nordeste nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro. Segundo ela, tempo firme, tá? Vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, o tempo segue instável sobre o Maranhão, Piauí e grande parte da Bahia. A chuva é persistente no sul baiano e as pancadas podem ocorrer a qualquer hora. No interior da região Nordeste, o tempo fica firme e seco. Chove fraco e de maneira pontual nas demais áreas. A temperatura pode ficar entre 18 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 30% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura. Arnaldo, por favor, tempo e temperatura no Alto do Magrano.
Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 29,9 graus. Rapaz, tá quase o Rio. Só não tem a praia, mas tá quase. Olha, hoje a gente vai conversar com Paulo Gontijo, ele que é diretor de inovação e novos negócios da Invest Rio, palestrante, radialista, voltado à causa do empreendedorismo. Ele também faz parte do Instituto Millennium desde 2008, foi conselheiro da Confederação Nacional de Jovens Empresários, o CONAGE, e presidiu o Conselho de Jovens Empreendedores na Associação do Comércio do Rio de Janeiro, a ACRJ. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Paulo, é um prazer estar falando com você e seja muito bem-vindo aos microfones da Rádio Marano e do Quarto Poder. Fala, Matheus, tudo bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com vocês, eu que sou apaixonado por rádio, estou todo convite, estou sempre à disposição, estamos juntando rádio com empreendedorismo, que são duas paixões na minha vida, estou à disposição. E ele aqui, a gente recebeu várias pessoas do Movimento Livres, ele já presidiu o Livres também, tá? Ele integra os quadros do Livres, mas já teve a incumbência de presidir o Livres. Olha, eu vou começar sendo bem simples, Paulo. Tá todo mundo muito curioso. Pernambuco tem acumulado uns dados muito ruins, então a gente sempre fala, né, Lucas? O Banco Mundial colocou a gente como o pior lugar para se fazer negócio, muito burocrático, tributa muito, enfim. É complicado. O sistema tributário brasileiro já é complicado, o pernambucano, então. Mas aí a gente pensou, então vamos trazer um especialista, alguém que está na área, que está tentando desamarrar alguns nós e numa cidade que impõe muitos desafios, que é o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Por muito tempo foi notícia de complicações políticas e isso afasta o investimento, mas eu sei que o trabalho de vocês tem sido muito bem feito. Você na Invest Rio, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Chico Bulhões, também. A aprovação da lei de liberdade econômica foi efetivada, né, votada na Câmara Municipal essa semana. Eu quero saber, fala para nós, você vai falar para 150 cidades, chegando a Alagoas e Paraíba, mas em especial Pernambuco. Do que se trata a Invest Rio? Como é que surgiu essa ideia? Como é que ela está sendo gerida? Como é que se estrutura a Invest Rio? Maravilha, cara. Obrigado pela ótima pergunta. Acho que tem um ponto super importante, que assim, toda cidade tem que se ver como um destino de negócios, né? São eles que fazem, que geram empregos, que geram impostos para os serviços públicos serem prestados. E a Invest Rio tem essa função, né? Pensar o Rio como destino de investimento e o que a gente pode fazer para o Rio ser um lugar melhor para se fazer negócio e, portanto, gerar emprego, bem-estar, riqueza. Então, ela é uma empresa da prefeitura, subordinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que tem como função, conectar público e privado com privado. O que significa isso? Quando tem alguma iniciativa do poder público que precisa da iniciativa privada, a gente ajuda essa comunicação a fluir. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando alguma secretaria quer fazer uma licitação, por exemplo, e precisa explicar isso para o mercado, fazer uma comunicação, a gente já fez isso, por exemplo, com o transporte. Tá? Eles queriam fazer uma licitação de bilhetagem eletrônica que precisava de vários tipos de prestadores de serviço, como, por exemplo, a empresa que faz o plástico do cartão, a empresa que faz o totem onde você passa o cartão, meios de pagamento, fintechs, todos esses mercados podiam estar interessados naquele tipo de licitação. Então, o que a gente fez foi fazer um encontro com 60 empresas aqui na Invest, acionar a Febraban, fazer esse trabalho de venda da cidade como oportunidade, porque a gente quer bons prestadores de serviço interessados nas coisas da prefeitura. Outra coisa, desculpa, só para terminar o segundo ponto, que é o privado com privado. Então, por exemplo, a gente junta setores da economia e ajuda a melhorar essa comunicação, às vezes entre eles, porque querem fazer, né? Chega uma empresa aqui e fala, olha, eu quero investir no Porto, mas eu não conheço bem o Rio de Janeiro, eu não conheço fornecedores da área XYZ. Enfim, a gente ajuda ele a bater na porta das pessoas, ou diz onde tem bons fornecedores, enfim, faz esse trabalho de aproximação. Tá? Isso é um ponto importante. Outro é projetos estratégicos. Tá? E aí eu vou citar dois, porque eles são complementares. Né? Um projeto que eu toco, que chama Crédito Carioca, que é um projeto de ajudar quem precisa de dinheiro barato
a encontrar quem oferece dinheiro barato, e a gente faz isso sem 1 centavo de dinheiro público, mas, por exemplo, com parcerias com fundo filantrópico, cooperativas de crédito. A gente já distribuiu mais de quase 5 milhões de reais aqui, ainda tem mais 7, mais ou menos, em carteira para as empresas que precisam de algum crédito. E a outra são eventos estratégicos, como o Web Summit, que a gente quer trazer, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. A gente está disputando hoje com Porto Alegre e Brasília, como todo carioca a gente é marrento e acha que vai levar. E é um evento que traz 70 mil pessoas para a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, são alguns exemplos de coisas que a gente faz aqui na Invest. Muito importante. Felipe, você que é o empresário do Quarto Poder, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Sei que você estava bastante curioso quando a gente começou a tratar do tema, ficou empolgado. Fique à vontade. Muito boa tarde, Paulo Gontijo. É um prazer recebê-lo. Realmente gosto muito desse tipo de assunto, o Matheus sabe. Gostaria de parabenizar pelo trabalho que vem sendo realizado aí no Rio, e espero que Pernambuco traga iniciativas como essa, né, para facilitar a vida de quem quer investir, de quem quer gerar emprego e renda no nosso município, no nosso estado, né? Mas, bem, vamos lá. É justamente nisso que eu queria saber, né? Como outras cidades podem copiar a ideia, né, e adaptar a sua realidade, né? Que nós sabemos que nosso município Garanhuns é um município pequeno, se comparado com o Rio de Janeiro, né? Então, nós queremos saber como é que nós podemos adaptar a nossa realidade aqui no município, no Agreste Meridional como um todo. Só complementando um pouquinho, Felipe, eu queria saber também, voltando talvez um passo atrás, como é que o Paulo... como a iniciativa Invest Rio encontrou o ambiente de negócios, ou está encontrando um ambiente de negócios, agora já depois de superar alguns desafios, é bem verdade, mas como é que vocês pegaram inicialmente ali a gestão para poder dar um futuro melhor para o Rio? Tá, acho que são 2 pontos importantes. Eu vou começar pelo final, que é mais fácil de explicar. Né? A gente veio depois de talvez a pior prefeitura da história do Rio de Janeiro, foi a prefeitura anterior, onde você tinha não só um Rio golpeado pela crise econômica nacional de 2014 e 2015, você tinha um Rio golpeado pela pandemia, e você tinha um Rio cuja liderança não inspirava, né, e não atraía para o que o Rio tinha de vocação. E aí eu acho que essa palavra é importante para conectar com o que o Felipe estava me falando. Primeiro, você tem que entender a sua vocação. E quando a gente veio montar a Invest aqui, a gente sabe muito claramente que o Rio não pode mais competir com o setor bancário de São Paulo, muito embora a gente já tenha sido até os anos 70, 80, centro do mercado financeiro no país. Mas a gente pode ser um espaço de atração dos fundos de investimento que são menores, mas cujos sócios querem morar em cidades mais agradáveis. Então a gente tem que, no Rio, passa muito por estilo de vida, né? Estilo de vida, economia do conhecimento e economia criativa, né? No final de contas, um pouco a mesma coisa. Óleo e gás, seguros, entretenimento. Então, assim, a gente sabe que isso está no DNA do Rio de Janeiro e a gente quer potencializar isso. Tá? Aqui no centro do Rio, onde eu estou falando, se eu tirar um raio de 20 quilômetros aqui e fizer um círculo ao meu redor, eu vou possivelmente ter 150 mil alunos de universidades muito, muito, muito bem treinados nesse momento. Eu estou falando de um raio de 20 quilômetros. Tá? Por causa das universidades de Niterói, do centro do Rio, Ilha do Governador, enfim, quem conhece o Rio, isso é mais fácil de entender. O fato é que a gente perde esses cérebros hoje para São Paulo. Isso a gente já perdia. A gente passou a perder para Santa Catarina, Espírito Santo, quer dizer, as pessoas, o talento sai do Rio. Então a gente precisa dar vazão para isso, né? E entender que a gente precisava focar nisso é importante. Eu não conheço a economia de Garanhuns, eu não posso dizer especificamente, mas quando você olha para uma cidade, ela claramente tem vocações. E você tem que atrair negócios que se interessem por aquilo. Você não vai transformar do dia para a noite a cidade numa coisa completamente desconectada da história dela. Então, se é agricultura, bom, talvez tecnologia ligada à agricultura. Se for serviço, comércio, talvez alguma coisa que se encaixe nessa cadeia produtiva, né? Centro de distribuição, quer que seja. Mas tem que ter um trabalho importante, primeiro,
de liderança política que olha para dentro da cidade e fala assim, o norte é esse? Oi, cortou? Não, voltou. Pode retomar o raciocínio. Tá. Então você tem que ter uma liderança política que olha e fala assim, gente, o nosso norte é esse aqui, e você tem que ter um certo pacto da sociedade de ir atrás. A gente conseguiu fazer isso aqui. O Rio já tinha tido isso antigamente com um processo chamado Rio Negócios, mas era diferente o sistema. Então, assim, você pode fazer isso via convênio com uma OS, você pode fazer isso via autarquia com uma subcoordenadoria de desenvolvimento econômico, ou não sei qual é a secretaria correspondente de Garanhuns. Você pode fazer isso com uma empresa estatal, você pode fazer isso de várias formas. Mas o mais importante e o insubstituível é que você tenha uma liderança política que queira fazer isso e dê respaldo para que se faça isso. Então, para qualquer cidade que queira fazer isso, eu recomendo converse primeiro com o prefeito. Muito importante. Lucas, você estava falando aqui em off que gostaria de saber como foi que surgiu a oportunidade do Paulo participar se tornar diretor. Exatamente. Né? Você traçou um paralelo aqui com a questão do Livres, né? O Livres que é um movimento aí suprapartidário que tenta, eu acho que, desentrelaçar alguns laços que são quase que perpétuos no Brasil, né? Questões de burocracia, dificuldade de conseguir investimentos. Eu queria que o Paulo contasse mais ou menos como foi esse caminho aí de sair da presença do Livres, ainda está como membro, mas como é que veio o convite e, se possível, ilustrar alguns dos parceiros aí que a Invest Rio já conseguiu para que o nosso ouvinte entenda o panorama geral e o tamanho do negócio. Eu vou pedir para o Paulo aguardar a resposta dele só um minutinho, igual o João Kleber faz às vezes, só para a gente rapidíssimo, um minutinho de intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com a resposta e com esse bate-papo com Paulo Gontijo, ele que é diretor de inovação e novos negócios da Invest Rio. Voltamos em instantes. Em Ipateguara, Alagoas, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Momento CAP. Advogado e advogada, cadastre-se no programa Anuidade Zero. Você pode aproveitar as ofertas dos nossos parceiros, acumular pontos que podem ser convertidos em descontos e até zerar o valor da sua anuidade na OAB Pernambuco no ano seguinte. Já são mais de 100 parceiros virtuais e presenciais em todo o Brasil. Restaurantes, lojas e serviços em educação, saúde e muitos outros. É fácil, rápido e seguro. Consulte o regulamento pelo site anuidadezero.oab.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. A Metal Mecânica Joás é referência em serviços de torno e fresa, além de realizar manutenções em máquinas agrícolas, bombas d'água, forrageiras e ensiladeiras. A Metal Mecânica Joás também fabrica peças sob encomenda, de acordo com sua necessidade. O lugar certo para manutenção e criação no segmento de usinagem, serralharia e caldeiraria é na Metal Mecânica Joás, Rua Pero Vaz de Caminha, bairro Aloísio Pinto, em Garanhuns, às margens da BR-424. Ou ligue DDD 87 99992 6561. Mais de 30 anos de excelência em metal mecânica. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h24, estamos de volta na 102.3 FM na Rádio Marano. Quarto Poder nesse 9 de dezembro, quinta-feira. Quase sextou, mas ainda não sextou. Lucas, você estava fazendo uma pergunta para o nosso convidado especial de hoje, Paulo Gontijo, ele que
falar sobre o comando da direção de novos negócios e de inovação da Invest Rio, uma funcionalidade, um pedacinho, vamos dizer assim, muito importante da estrutura da máquina da Prefeitura do Rio de Janeiro, para poder atrair novos negócios, formar novos parceiros e assim desenvolver emprego e renda naquela região da cidade maravilhosa. Você falou que queria saber o para trás. Perfeitamente, Matheus. Obviamente, a gente aqui do Quarto Poder é muito curioso sobre gestão e política em geral. Eu queria saber como é que se deu esse convite, tá? Para o Paulo assumir a Invest Rio e também que ele falasse um pouquinho da experiência dele no Livres, tá? Eu acho que é sensacional o movimento aqui, que a gente sempre traz os convidados, faz questão de divulgar, porque de fato é um movimento que, ao meu ver, ele tenta, como eu já disse no bloco anterior, desamarrar muita coisa que está amarrada há um bom tempo no Brasil. Como a lei e de também, liberdade, né? Exatamente. E também, se possível, que o senhor ilustrasse aí para a gente alguns dos parceiros da Invest Rio, para que a gente possa dar um panorama geral aqui para o nosso ouvinte do tamanho da coisa. Eu fiquei profundamente ofendido com o senhor, tá? Só para deixar bem claro que o cabelo tá branco, mas eu ainda gosto de pensar em mim como um jovem, né? Brincadeiras à parte, com o maior prazer, gente. Assim, eu tenho uma trajetória que passou pela iniciativa privada durante muito tempo. E em 2018, né, eu fui alçado à direção executiva do Livres, presidência, chame como quiser, mas o cargo de espécie de CEO do movimento. Tinha um desafio ali, a gente tinha acabado de sair daquele experimento dentro do PSL, né, onde a gente estava tentando transformar um partido. Quando o bolsonarismo embarcou, a gente saiu no mesmo dia e falou, bom, a gente tem que se reconstruir. E como é que a gente se reconstrói? Né? E esse trabalho foi um trabalho baseado em botar de pé uma organização que, a nosso ver, tinha que durar por um longo tempo. Né? E ela só dura por um longo tempo se ela tiver pilar sólido. Então, durante esses 2 anos no Livres, de 2018, final de 2018, até o final do ano passado, a gente tratou de, apaziguar algumas questões, né, reduzir alguns conflitos internos que eram naturais no ambiente político, principalmente quando você não tem governança clara. Definir governança, né? O que é isso? Assim? Como é que você troca quem está no poder? Como é que você toma a decisão? Quem controla cada pedaço das decisões dentro daquela organização? E uma das coisas que eu sempre quis foi uma organização que tivesse vida própria, que não dependesse da liderança do A, B, C ou D. Não podia ser o movimento do fulano, do Beltrano, do ciclano. Então tinha final. Né? Eu nunca quis me perpetuar e não acho que deva sentar na cadeira de liderança do Livres qualquer um que queira se perpetuar ali. Tem que cumprir uma missão. Né? Tem que servir, né? E não se servir daquilo. Depois de 2 anos, o trabalho já estava consolidado. A gente passou de 500 para 1.000 sócios, a gente triplicou o orçamento, o número de mandatários associados ao Livres passou de menos de 10 para quase 30. E o Livres teve uma estratégia muito clara de focar em reputação. A gente não necessariamente queria ser um movimento mais popular, mas a gente queria ser o mais respeitado. Então a gente começou a construir nota técnica, né, fazer um trabalho de formiguinha na orelha dos deputados em Brasília, de dizer o seguinte, esse projeto é ruim, ele é ruim por isso, está aqui um documento, tem especialista. E funcionou. Só que isso significou para mim, pessoalmente, sair do Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo, passar 2 anos em São Paulo, que é uma cidade que eu gosto, mas que eu não amo, abrir mão do convívio com família, enfim. E aí, no final desse processo, o Chicão, que é membro do Livres, isso que virou um amigo pessoal, e já vinha falando comigo sobre uma importância da gente tentar fazer alguma coisa para ajudar a reconstruir o Rio. No final do ano passado, o prefeito já eleito, convidou ele para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ele falou, vamos? E aí eu falei, vamos. E aí eu abri mão de ganhar mais dinheiro, eu botei a família no carro, eu atravessei a divisa dos estados, e eu vim para o Rio de Janeiro em janeiro desse ano sem saber onde eu ia morar, como é que ia ser o negócio. Organizei a sucessão lá no Livres, então assim, o Magno era um cara que tinha se destacado, que era um bom nome, o conselho aprovou, e eu sempre quis trabalhar nessa área de atração de investimento. Eu estudei fora, eu falo bem algumas línguas, eu
gosto dessa área de comércio internacional. Então, assim, era importante para mim. Bom, tem outra coisa assim, eu acho que o Brasil é muito fechado para o mundo, o Rio também. Né? Tem essa coisa de cidade turística e tal, mas comercialmente, em termos de investimento, a gente ainda está muito atrás e tinha muito trabalho para ser feito, dado que nos últimos 4 anos esse trabalho foi 0. Então eu vim. Eu vim com o senso de que eu tenho que colaborar. Estou aqui todo dia, acordando cedo, dormindo tarde, fazendo muita coisa, me desdobrando nas tarefas de ser pai, funcionário público, liderança política. Mas eu acho que quando tem uma oportunidade de você estar em um grupo que você respeita e admira, você não pode desperdiçar isso quando você está na vida pública. Então, era uma conjuntura de respaldo político, um norte claro, uma prefeitura que, é claro que não é uma prefeitura homogênea, quer dizer, ela tem diferentes grupos ali dentro, como toda prefeitura tem, é normal, mas que comprou boa parte da agenda que a gente achava importante para a cidade. Então, eu vim colaborar. E eu acho que estamos fazendo a diferença. Né? A gente passou essa semana, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica na Câmara. Isso significa menos alvará para quem não oferece nenhum risco, menos burocracia, uma relação mais civilizada com quem vai te fiscalizar. E é o tipo de coisa que faz valer a pena, sabe assim? A gente está mudando a vida de milhares de pessoas. Então, quando você marca esses gols, todos os sacrifícios valem a pena. Assim, aí você se reconecta com o porquê que você está fazendo aquilo. Felipe, fica à vontade. Bem, eu ia perguntar justamente isso, Paulo, a respeito da Lei de Liberdade Econômica que vocês passaram aí há pouco tempo, né? Então, eu gostaria de aproveitar, né, que você falasse um pouco mais a respeito dessa lei e assim, foi muito difícil passar isso na Câmara. Como é que foi o tratamento lá? Foi bem recebido pelos legisladores ou não? Realmente foi uma batalha muito árdua, briga para cá, briga para lá. Como é que foi esse processo? Por favor, você pode falar para a gente? Claro, não teve tanto enfrentamento, porque teve muito diálogo. Então, teve muita conversa, muita ida do Chicão na Câmara para tirar dúvida, audiência, chamar a sociedade para discutir, e isso tira resistência. Né? Na hora do vamos ver, se vocês olharem nas minhas redes sociais, tem uma foto lá do painel de votação. Quem votou contra foi PT e PSOL, que, enfim, tem eleição ano que vem, então... Beira o natural esse voto. Sim, precisava fazer o discurso, né? Eu tive que ver o Lindbergh Farias, que veio do vizinho de vocês aí subir na tribuna para falar de um projeto ultra neoliberal, que seja isso. Isso porque você está tirando o alvará das pessoas. Assim, o ultra neoliberalismo é tirar o alvará de pequeno negócio, tá? Assim, não é tirar o alvará de indústria, baixo risco. Mas, enfim, estava ele lá defendendo a política econômica da Dilma na Câmara dos Vereadores, não sei porquê. Mas faz parte do show. Né? Então, assim, teve show, teve vereador bolsonarista que não votou, não sei porquê. Mas grande parte das pessoas, assim, a grande maioria votou, a resistência foi pequena. É um projeto que não deveria encontrar muita resistência. É uma pena que em alguns casos ainda encontre. Mas eu acho que a receita para isso ter acontecido foi uma disposição, um diálogo do Chicão, principalmente, porque ficou muito nessa linha de frente, de conversar com todo mundo, de insistir, da importância de reforçar isso. E eu acho que cria uma cultura na cidade menos punitiva, né? Acho que tem um ponto importante da lei que ninguém fala muito, que é a primeira visita do fiscal, ela tem que ser de orientação e educativa. Ela não pode ser punitiva. Então, se o fiscal quiser te punir, ele primeiro tem que te dar a chance de se adequar aos parâmetros corretos. E isso faz toda a diferença. Tá? Então, o projeto é um projeto assim, bem redondo, né? Reduz alvará, lista das atividades de baixo risco, diminui tarifa, cria uma tarifa social para obtenção de registro, passa a parte fazendária para autodeclaração numa boa parte dela. Então, assim, tudo que já devia ter sido feito há muito tempo. Né?
autodeclaração, presunção de inocência e confiança, mudar um pouco essa relação onde o Estado desconfia de você o tempo todo e te exige que prove que você está certo. Então, uma frase que a gente usa muito assim é facilitar quem quer fazer certo, dificultar para quem quer fazer errado. Muito importante, né? Eu queria saber um pouco a respeito das principais metas atuais que vocês estão conseguindo estabelecer dentro da Invest Rio, e o Lucas queria complementar com a pandemia. Olha, sim, exatamente. A gente estava falando aqui em off, enquanto eu estava explicando a situação da Lei de Liberdade Econômica, e a gente sofreu aí, eu acho que algo que não só para a saúde, mas em todos os setores foi um transtorno, que foi essa pandemia, né? E eu acho que isso, obviamente, atrapalha na captação de investimentos e no panorama de negócio. Eu queria saber também quais são as metas pós-pandemia aí, como vocês se adaptaram também para trazer investimentos mesmo durante a pandemia. Legal. Eu acho que no começo desse ano tinha alguns pontos importantes para a gente que eram, deixar bem claro para as pessoas que vacina significa crescimento econômico. Quanto mais rápido, né, e mais gente a gente vacinar, mais rápido a atividade econômica vai sendo retomada. Isso é super importante. Teve um determinado momento, ali para março, abril, onde a gente teve que aumentar as restrições. E isso é feito muito com base no comitê científico que orienta o prefeito, na Secretaria de Saúde, enfim, e a gente respeita. O que a gente fez naquele momento foi desenhar algumas medidas de apoio aos empreendedores. Então, teve o lançamento do Crédito Carioca, né, que é empréstimo, mas é empréstimo em condições vantajosas, bem melhores do que a média do mercado. E teve um projeto chamado... agora está me fugindo o nome, não lembro se era Bolsa Carioca, uma coisa assim, mas enfim, o fato era, tinha uma transferência direta, sem contrapartida da prefeitura, para quem não demitisse funcionários no período de restrições aumentadas ali no começo. Tá? Então, também tinham ali 30 milhões, se eu não me engano, disponíveis para isso, em parceria com a Câmara dos Vereadores, que disponibilizou uma parte desse dinheiro. Então, assim, isso foi super importante para a retomada. Outra coisa foi criar um monitor, aqui não é da Invest, tá? É da Secretaria, mas dialoga muito com a gente. Um monitor da economia, que sai todo mês, um relatório com os dados sobre a economia da cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito importante para criar uma relação de transparência com o mercado, né, e retomar a confiança. Então, isso apoia muito a nossa atividade aqui na Invest. E a gente tem como metas, bom, no Crédito Carioca, aumentar o número de crédito, o volume de crédito disponível para o ano que vem, e o número de empresas que tomam esse crédito. A gente entende que democratizar o acesso ao crédito é fundamental para ter um ecossistema empreendedor viável. Tem um projeto que a gente quer botar, que a gente está botando de pé, na verdade, que é do Hub Maravale, Maravale por causa de Maravilha e Vale do Silício, que é um hub de inovação e tecnologia aqui no Porto, onde vai ter a graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, e espaço para startups, e aí num galpão que a prefeitura vai ceder. A gente quer deixar de pé também a Cidade da Cerveja, que é um empreendimento importante aqui para o Porto, que a gente quer colocar de pé também, que é Eu falei cerveja, o Felipe se mexeu na cadeira ali, né? Os olhos do Lucas brilharam ali, rapaz. Então, você fala em Cidade da Cerveja, é impressionante, todo mundo se anima com o projeto, cara. Esse é o tipo de reunião que você não precisa nem chamar 2 vezes ninguém. Mas é super importante, porque aqui na região do Porto é uma região que é central para o desenvolvimento da cidade, muito abandonada nos últimos anos, e tem museus, aquário e tal, mas ainda não tem uma oferta de gastronomia e entretenimento como deveria ter. E a gente quer fazer um híbrido de cultura e gastronomia e treinamento. Você transformar isso como não só um restaurante, bar, mas um lugar de difusão da cultura cervejeira e de espaço para os cervejeiros, para que a gente desenvolva o mercado como um todo, né? Não é só um empreendimento, na verdade, é um ponto de disseminação de uma cultura de beber menos, mas beber melhor. Então, assim, esse é um projeto super importante aqui para o Porto também, tem Maravilha, tem isso. Tem o projeto da Bolsa Verde, tá? Que a gente está debatendo aqui, que é criar no Rio de Janeiro uma bolsa de ativos verde. Tem o Crédito Carioca. Esses são, assim, os principais pilares para o que a gente quer fazer no ano que vem, e já é muita coisa, tá? Se a gente fizer, tá de bom tamanho. Só para deixar bem claro, a gente tem uma equipe hoje de 8 pessoas aqui para fazer isso tudo. Olha aí. Aproveita. Felipe, deixa eu só
fazer uma pontuação aqui que o Paulo falou, e eu e o Lucas, pelo menos, a gente sempre observa isso nas grandes capitais, mas também acontece nas cidades do interior de médio porte, como é Garanhuns, do centro da cidade, revitalizar o centro da cidade como ativo econômico ali. Não necessariamente somente como as construções históricas, mas, por exemplo, BH, Gabriel Azevedo, acho que o Paulo conhece ele é do Livres também. Ele tem uma preocupação muito grande com revitalizar economicamente o centro de BH, para que não se torne um ambiente ruim, que seja mais transitável, principalmente na parte noturna também, porque os grandes centros começaram a ficar mais esvaziados, e obviamente com a dispersão do comércio pelos bairros, o centro foi ficando meio que morto. Como é que tem sido no Rio de Janeiro? Se tem algum projeto para revitalizar? Se o centro do Rio de Janeiro ainda ferve à noite? Como é que tem sido? Você falou do cais, do porto, eu queria entender também um pouco do centro. Paulo, eu vou só pedir que você aguarde um pouquinho, tá? Mais uma vez aqui ao mais puro estilo João Kleber, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta você vai responder, tá bom? 12h40. Está no ar, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. O fim de ano em Lagoa do Ouro será mais que incrível. Dia 18 de dezembro, sábado, você curte os shows de Paulo, vai ter carnaval aí ou não? Peresteiro Jorge do Sinal e Mônica Almeida. Ingressos e mesas já à venda na Lanchonete Santa Quitéria, no centro da cidade. Seresta de Natal, dia 18 de dezembro, na Academia das Cidades em Lagoa do Ouro, com Ciel Rodrigues, Jorge do Sinal e Mônica Almeida. Apoio, Prefeitura de Lagoa do Ouro. Patrocínio, Cerveja Até Passa, Autoescola Agreste, LT Construção e Magazine, Farmácias Vanderlei, Deputado Federal Ricardo Teobaldo, Grupo Pita e Deputado Estadual João Paulo Costa. Você não pode perder. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAAP. Enfrentando a pandemia, a Caixa de Assistência do Advogado de Pernambuco promoveu ações para minimizar ao máximo os danos sofridos pela advocacia. Além de oferecer máscara e álcool gel, a CAP distribuiu mais de 35 toneladas de alimentos em cestas básicas para advogados e advogadas de todo o estado, além de oferecer auxílio financeiro para aqueles que comprovadamente precisaram de apoio naquele momento. No nosso site, você confere os serviços e benefícios. Acesse www.caap.org.br. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Matheus Fernandes. Rapidinho, estamos de volta, 12h43, hoje recebendo Paulo Gontijo, diretor de inovação e novos negócios da Invest Rio, um braço para desenvolver a economia, ajudar a desenvolver a economia da cidade, a capital maravilhosa, a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, dando uma aula aqui para a gente como é que facilita e melhora o ambiente de negócio de uma capital tão importante e que a gente possa replicar para outras cidades os bons exemplos. Eu tinha perguntado, Paulo, no bloco anterior, como é que vocês têm visto o centro da cidade? O coração da cidade, às vezes, tem perdido um pouco de importância, pelo menos na parte noturna, de entretenimento, alguma coisa nesse sentido. Às vezes começa, os comércios começam a se dispersar entre os bairros, e às vezes o centro começa a morrer. Tem acontecido aí no Rio de Janeiro? Vocês têm pensado em alguma coisa nessa situação? Temos sim. Essa é uma ótima pergunta. Só dando um pouquinho de contexto histórico, tá? Quando o Rio era a capital, o centro do Rio era o centro do poder no país. Então, onde você tem ali o Teatro Municipal, não sei, para quem conhece o Rio de Janeiro, era onde você tinha a Câmara dos Deputados, onde hoje é a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro,
mais à frente o Palácio Monroe, que foi demolido pela ditadura, que era um palácio lindo, que era o Senado da República, e ali no entorno você tinha hotéis, teatros, cinemas, uma praça que hoje é conhecida como Cinelândia, e que hoje não tem mais nenhum cinema. Aliás, tem um cinema que é o Odeon, que virou centro cultural, senão não sobrevivia. Esse esvaziamento do centro do Rio, ele é histórico, tá? E ele foi muito acelerado pela pandemia, por duas razões. Né? Assim, depois de um período de bonança ali nos anos 2010 e tal, a pandemia fez com que muita empresa saísse dali, né? E quando voltar, ou agora que está voltar em números menores, então tem muito imóvel ocioso no centro, tem muito imóvel público no centro, sem destinação, isso é importante. Então aqui perto de mim, por exemplo, em frente a um dos museus mais importantes, tem o edifício à noite. O edifício à noite está vazio, abandonado, foi leiloado, jogaram o preço 80 milhões, ninguém quis comprar. Então, assim, você tem um estoque de imóveis públicos muito grande aqui no centro do Rio de Janeiro, boa parte deles do governo federal. Então você precisa de cooperação entre os governos, porque esses imóveis têm que ser leiloados, eles não podem ficar aqui apodrecendo sem destinação. Isso deteriora todo o entorno. Tem um projeto da prefeitura chamado Reviver Centro, que quer mudar as normas de construção aqui para o centro. Então, novos empreendimentos já têm na região do Porto surgido e sido sucessos comerciais. As torres estão vendendo em poucas semanas. Isso é muito bom. É um ótimo sinal de apetite das pessoas por isso. A infraestrutura está construída aqui. Você tem acesso, metrô, VLT, ônibus, está perto da Zona Sul, está perto do resto do centro da cidade, está perto dos aeroportos. Então, assim, é um lugar privilegiado para se morar. Mas é um movimento que você precisa fazer. Então, o Reviver Centro vai também requalificar imóveis que são comerciais para uso misto ou residencial. Isso é fundamental para atrair as pessoas para morar no centro. O que estava acontecendo era, você tinha vida no centro de 8 da manhã até as 7, 8 horas da noite, e nos finais de semana você tinha um vazio, e nessas pontas do dia um vazio que fazia que ficasse inseguro. Tá? Para além disso, tem um outro problema que vai acontecer com qualquer cidade grande, está acontecendo no Rio, Belo Horizonte, São Paulo, que é um aumento muito expressivo da população de rua. A população está muito empobrecida. Isso você só vai resolver com assistência social, isso você só vai resolver com geração de emprego, de renda. Assim, não é uma questão urbanística per se, mas é uma questão socioeconômica que vai permear o país todo. Mas se concentram muito no centro da cidade, porque é próximo das oportunidades de emprego, é onde já tem mais gente, enfim. Então, todas essas dimensões estão sendo olhadas e cuidadas. E eu diria que assim, o projeto de Rio de Janeiro hoje, ele é muito centrocêntrico, ou seja, o olhar dele é o centro da cidade como o lugar para onde você quer levar as pessoas, para você não ter que ficar construindo infraestrutura cada vez mais afastada da cidade. Importante. Felipe, passar. Paulo, eu gostaria de saber como a iniciativa privada tem recebido aí, a iniciativa privada no âmbito do município do Rio de Janeiro tem recebido a iniciativa de vocês e também se vocês têm conseguido atrair empresas, né, do resto do país ou até mesmo dentro do próprio estado, se o Rio tem conseguido atrair esse tipo de investimento e como tem sido essa relação com essas novas empresas. Legal. Sabe como é que, só complementando, como é que, porque, por exemplo, o setor de iniciativa privada, independente da cidade, tá? Ela, por ser Brasil e Brasil é como é, existe um temor que o setor público queira lhe passar a perna, alguma coisa assim. Isso é notório. Então, como é que tem sido a recepção que a Invest Rio tem tido pela iniciativa privada? Seja, inclusive, até internacional, como o caso do Rio de Janeiro é muito bem visto, assim, em tamanho de proporção pelo resto do mundo, né? Uma cidade muito conhecida. Como é que o setor privado que vai colocar dinheiro na cidade tem visto a iniciativa da Invest Rio? Eu acho que a gente tem sido muito bem recebido por uma razão importante, né? Que é a clareza e a transparência com que a gente lida com as coisas. Então, a gente deixa muito claro rapidamente que a cidade não tem dinheiro para investir em tudo. Então, se as pessoas batem na nossa porta em busca de dinheiro, elas ficam decepcionadas muito rápido. Isso apressa a conversa. Agora, a gente adora bons projetos. Então, tem esse olhar de quais são as oportunidades para a cidade e vamos entender e tentar ajudar e apoiar o que forem boas oportunidades para a cidade. Isso é uma interlocução que não existia e que não é muito comum no Brasil.
né? Talvez São Paulo tenha, alguma outra cidade, talvez Santa Catarina tenha mais, mas enfim, o fato é que o empresariado, ao ter interlocução de qualidade, com transparência e clareza, se sentiu finalmente conectado com o poder público, né? E fazia isso. Eu vou dar um exemplo, assim, a primeira reunião que a gente fez com o setor de bares e restaurantes aqui, ainda em janeiro, a frase foi muito categórica, assim, vocês fizeram em 40 minutos o que não foi feito nos últimos 4 anos. As pessoas precisam ser ouvidas. Então, assim, só isso já faz muita diferença, né? Quando a gente juntou o mercado cervejeiro aqui para atualizar o que a gente estava fazendo, a gente descobriu, por exemplo, que um dos problemas para eles é a legislação municipal sobre os brew pubs, naqueles pubs onde a pessoa faz a própria cerveja, produções pequenas, que são categorizados como indústria, mas, na verdade, nada mais são do que uma padaria, né? É basicamente a mesma quantidade de insumo e produção, só que é pão líquido, no final das contas. Então, era um problema que não estava no nosso radar. Quando você dialoga com o setor e fala, te escutei, entendi, vou tentar resolver esse problema aqui, você pode até não conseguir resolver o problema, mas você cria no setor em questão ali uma clareza de que tem alguém que está ali do lado dele e não contra ele. Importante. Olha, a gente está chegando na reta final, né, Lucas? Precisamos liberar o diretor para que ele vá almoçar também, trabalhando muito. O Francisco me disse que o Paulo Gontijo trabalha quando ele está empolgado com alguma coisa, meu amigo. Não tem hora. Olha, perfeitamente. Eu vou, então, tomar a liberdade aqui de fazer o encerramento, tá? Vou pedir ao Paulo Gontijo que deixe suas palavras finais aí sobre o que ele bem entender sobre o Rio, sobre liberdade, e também que ele dê uma indicação, tá? De filme livre, para que nossos ouvintes possam acompanhar aí do mesmo gosto do Paulo Gontijo e entender como é que funciona a cabeça dele. Olha, Paulo, só mandar assim, a gente já recebeu 2 pessoas aqui do setor econômico. Você está trabalhando no Rio, mas o secretário de Fazenda do estado do Rio Grande do Sul, o Marco Aurélio Cardoso, que ele é também carioca, também nos deu uma aula. Acho que os cariocas estão mandando bem na economia nesse momento, tá? Estão contribuindo da maneira que podem. Olha, a gente aqui no Rio, a gente é muito bom em exportar cérebro e importar político ruim, né? É impressionante, assim, a gente traz político ruim do Brasil inteiro para se criar aqui, e a gente está tentando mudar essa tradição com um político bom local. Mas eu diria que, assim, bom, livro. Tem um livro que eu acho obrigatório para todo mundo que quer conhecer as ideias que eu acredito, as ideias liberais, que é o chamado Da Tribo, do Vargas Llosa. É um pouco a trajetória da formação dele, os principais intelectuais que formaram ele. Então, assim, é meu livro de cabeceira para começar quando alguém me pergunta. Um livro que eu adoro e um livro que eu tive o prazer de receber uma carta dele. Escrevi um e-mail para ele, ele me respondeu com uma carta do Vargas Llosa. É aquela coisa que você emoldura, bota na parede e não... Ele é Nobel de literatura. Prêmio Nobel de literatura. Não, uma cabeça fantástica. E vale ressaltar que essa indicação já foi feita aqui umas 4 vezes, tá? Por grandes personalidades. Sim. Ex-governador aqui de Pernambuco, deputada, enfim, pré-candidatos ao governo aí futuramente deixaram essa mesma indicação. Então, você está numa turma boa. Tá. Bom saber isso. Então, assim, o Chamado da Tribo é um livro que eu acho fantástico. Filme. Eu vou te falar que eu sou pai de filha pequena, então ultimamente eu só vejo coisa de criança. Mas tem um filme que eu adoro, que não tem tanto a ver com política em si, mas que eu acho que tem a ver com o ser humano, que chama Encontrando Forrester, com o Sean Connery. A história de um menino equivalente a uma favela nos Estados Unidos que tem talento, tem dom, e encontra alguém que ajuda ele a potencializar isso. Pouca gente sabe, mas eu fiz faculdade de letras, então eu adoro leitura, ler e texto. Então, para mim, é um filme que inspira sempre que eu vejo. Então, deixar aqui a recomendação também, Encontrando Forrester. É um filmaço. Paulo é vascaíno, né, Paulo? Não, eu sou tricolor, para com isso, cara. Tá escrito aqui, tricolor. Mas pelo menos 87 é nosso, ele vai concordar com a gente. É lógico. Na última vez que a gente perguntou para o secretário de Fazenda lá, o Marco Aurélio Cardoso, ele é carioca, aí a gente ficou na dúvida, né? Se vão perguntar se o cara é Flamengo, ele era vascaíno, aí também concordou com 87 é nosso, então tá todo mundo... Grande esporte, cumpridor das regras, campeão de 87. Aqui a gente não recebe torcedor do Flamengo, não. Não recebe. Tem uma vedação aqui no programa, a gente não recebe torcedor do Flamengo, não. Eu super apoio essa medida, não tem problema nenhum. Só que outro dia eu recebi eu sou tricolor mesmo, tá? Assim, eu tô catequizando minhas filhas.
Outro dia eu recebi um chamado da escola das minhas filhas que elas estavam meio agressivas com os flamenguistas. Eu tive que moderar um pouco a catequese dentro de casa, porque elas estavam falando que o Flamengo era ECA para todo mundo, estava dando um certo problema. Mas, enfim, brincadeiras à parte, acho que futebol é uma coisa que une a gente, e sem dúvida nenhuma, o Sport foi campeão de 87, problema nenhum. O único problema do Sport é que os dirigentes, normalmente, um em particular, costumam ser pessoas bastante complicadas, mas desejo que você esteja falando, a gente concorda 100% nisso também. Desejo que mas o Sport... isso, tá? Isso aí. É isso. Desejo que o Sport tenha um futuro brilhante. Paulo, eu quero agradecer pela participação conosco, pela disponibilidade, e saiba que está convidado para uma próxima oportunidade, e fique à vontade para deixar suas considerações finais a respeito da Invest Rio, como você quiser. Estou às ordens, meus amigos. Eu acho que assim, qualquer cidade que queira se desenvolver tem que encontrar suas vocações e trabalhar para isso, não importa o tamanho. Tá? Importa a vontade política de fazer isso acontecer. Tendo vontade política e tendo gente disposta a fazer isso, acontece, obviamente, na medida das possibilidades daquela cidade. Lembrar também para todo mundo que a atividade econômica é vida, né? Uma cidade com atividade econômica é uma cidade mais próspera, onde as pessoas vivem mais, vivem melhor, e a gente tem que olhar com muito carinho para isso, porque a gente está vivendo num país com economia estagnada há muito tempo. Tem que parar de patinar e a gente tem que começar a olhar para frente com um pouco mais de esperança. Tá? Contem comigo, estou à disposição de vocês. É isso. Olha, quem quiser saber mais sobre a Invest Rio, não é difícil não, tá? Vai no Instagram, que lá vai ser invest.rio.sa. Você olha lá no linkzinho, o Linktree também tem todos os sites, todas as ferramentas digitais que a Invest Rio tem disponível para que você entenda melhor como participar, como entender, como buscar mais dados. Eles são bem ativos nas redes sociais, tá? Tem bastante coisa lá. E tivemos hoje com o diretor Paulo Gontijo, diretor de inovação e de novos negócios. Só fazer um jabá, já que você falou do Instagram da Invest, quem quiser me seguir também, olha aí. Meu Instagram é @GontijoRJ. Olha aí, com certeza. Obrigado, Paulo, foi um prazer estar conversando com você hoje, e ficou uma esperança, né? Se o Rio está plantando uma sementinha para que os novos negócios frutifiquem lá, acho que todas as cidades, como o Paulo já colocou, podem desenvolver suas potencialidades. Sim, com certeza, uma questão de, como o Paulo bem colocou aqui, de vontade política e de vontade da população em geral, e isso a gente sabe que a gente tem, né? O pernambucano, ele tem vontade de crescer, então vamos correr atrás do que está faltando para tentar fazer da melhor forma aqui em Garanhuns. Não, e disso eu tenho certeza que o Paulo sabe, porque o Paulo convive com muitos pernambucanos no Livres, parece que é muita gente fazendo muito barulho lá dentro do Livres, e ele sabe que o pessoal é mão na massa mesmo. Olha, é isso. Eu vou tratar aqui agora um pouco de economia também com o professor Écio Costa, ele vai falar para nós a respeito do Copom, tá? O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a Selic em 1,5 percentual, chegando a 9,25 ao ano. Vamos ouvir com mais detalhes com o professor Écio Costa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que elevou a Selic em 1,5 ponto percentual para o patamar de 9,25% ao ano. O Copom confirmou a expectativa do mercado nessa última reunião do ano e ainda deixou a porta aberta para novas elevações em 2022, com o intuito de combater a inflação, que ainda segue pressionando a economia. Mas fica aí um questionamento. Como o Copom irá se comportar com o fraco desempenho da economia nos últimos meses e expectativas ainda mais fracas de crescimento para 2022? A projeção de Selic mais alta traz um freio importante nos investimentos e consumo, um problema em 2022. A previsão é que a Selic seja elevada novamente na primeira reunião de 2022, que acontece em fevereiro, em 1,5 ponto percentual, seguido por nova elevação em março de 0,75 ponto percentual, e última elevação em maio de 0,25 ponto percentual. Assim, encerrando o ciclo contracionista em 11,75% ao ano até o fim de 2022. Um aumento tão expressivo tem impacto importante para mostrar que o Banco Central tem como objetivo bem definido controlar a inflação, mas traz consequências importantes sobre a atividade econômica. O resultado nos últimos 2 trimestres nos colocou
em recessão técnica e vai piorar. A previsão para 2022, de acordo com o Boletim Focus, é de um crescimento de 0,51% no ano, o que indica momentos de contração da economia brasileira para determinados trimestres e ainda mais fortes que os de 2021. Os dados mais recentes de varejo e indústria já indicam isso. Outro ponto importante é que a inflação está no lado da oferta e tem atingido o mundo como um todo, como consequência da desorganização das cadeias de insumos pós-Covid. Aumentos excessivos na Selic são usados para conter o lado da demanda. Esse é o principal fundamento, né, do aumento da taxa de juros, mas não tem um efeito sobre a oferta. O cenário econômico fraco para 2022 poderá levar o Copom a repensar essa previsão excessivamente contracionista para a economia brasileira. Mas para que isso aconteça, é preciso abandonar a cartilha já conhecida que rege o comportamento do Banco Central, pelo menos temporariamente. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, professor. Olha, é isso, né? Inflação alta, meu amigo. Os juros têm que correr atrás, não tem jeito. A gente tem que se virar. Dá teu jeito, Felipe. Segura aí a inflação agora com a Selic em quase 10%. Voltamos ao governo Dilma, né? Voltamos à estaca zero. Não teve o governo Temer, praticamente não abaixamos juros nunca. Voltamos a um panorama Brasil, né? Bem brasileiro, né? É verdade. Estabilidade fiscal e o Banco Central tendo que se virar em 10 para poder controlar a inflação. Pois é, meu amigo. O professor S está coberto de razão, a gente não tem nem que questionar, nem que acrescentar nada, né? O homem sabe de tudo. Se ele disse, é isso mesmo. Né? E isso a gente vem repetindo isso no programa frequentemente, né? Mas deixa eu ir para minhas considerações finais. O Matheus tentou pegar um sotaque carioca aqui, quase que eu mandei para o Rio de Janeiro. Olha, tem uma última notícia aqui, só para a gente comentar rapidinho, não vou nem colocar o áudio. Felipe, a Simone Tebet, do MDB, lançou a pré-candidatura à presidência da República. Como é que tu tem visto isso? Bem, Matheus, é aquela velha candidatura... Como? Sem soletrar a alfabetização. Olha a confusão aí no ar, rapaz. É aquela velha candidatura, né, para aglutinar com algum grupo, né, dizer, eu tenho 1%, vamos juntar aí e fazer aquela união e etc. É uma candidatura que a gente sabe que não vai para frente. Né? É um bom nome, a Simone Tebet tem sido uma boa senadora, né, e a exemplo, né, tem a candidatura também do senador de Cidadania, é o Alessandro Vieira, que é um excelente senador, tem feito um excelente trabalho, é realmente um ponto fora da curva dentro do Senado, e realmente a gente vê que é para aglutinar, né, você mostrar que tem algum potencial e aglutinar em um grupo que pode ser o vitorioso nas eleições. Eu vejo dessa forma, não sei vocês, tá? E já que estamos no fim do programa, mandar um abraço aqui para o meu irmão, Rafael Barros, hoje é aniversário dele, então mandar parabéns para ele. Que Deus o abençoe. Pois é, vamos encerrando o programa hoje aqui. Matheus, sempre uma honra. Felipe, obrigado pela participação. Arnaldo, obrigado pela direção aí do nosso programa hoje. E cuidado.